Aí não, já vai. Quando começar aquele, né? Bom, sejam bem-vindos à terceira edição da série Diálogos para a Conservação do Solo e da Água. Me chamo Daniel Vidal Pérez, sou pesquisador e chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Solos. Essa série de diálogos ela tem o objetivo de sensibilizar o público em geral sobre a necessidade de ampliar as ações que potencializem o uso adequado dos recursos solo e água. E para isso, hoje vamos abordar métodos que avaliam a qualidade e a saúde do solo. Nossos convidados de hoje são a doutora Ieda de Carvalho Mendes, pesquisadora da Embrapa Cerrados, que fica em Planaltina, Distrito Federal. Ela é coordenadora do grupo de pesquisa que desenvolveu a tecnologia de bioanálise de solo, BioAS, que consiste na agregação de duas enzimas do solo associadas ao ciclo do enxofre de carbono às análises de rotina de solo, o que permite avaliar e monitorar a saúde do solo. Ieda, seu boa tarde e suas primeiras palavras, por favor. Boa tarde, pessoal. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, de Embrapa Solos, Embrapa Cerrados, a turma toda aí, nossos participantes, né? Boa tarde, vai ser muito bom estar aqui com vocês, viu? Falando de saúde do solo, se o solo adoece, como que a gente diagnostica, se o solo está doente ou não, vai ser muito legal. Obrigado, Ieda. Vamos agora apresentar o Dr. José Ronaldo de Macedo, pesquisador da Embrapa Solos. Ele atua em projetos relacionados ao manejo e conservação de solo e água e na área de transferência de tecnologia da Embrapa Solos, com projetos como o Tomatec e Fertino Móvel. Esse que é um laboratório móvel de análise de fertilidade do solo. Suas primeiras palavras, Zé Ronaldo. Boa tarde a todos. Espero ter uma boa tarde para podermos conversar sobre a questão da saúde do solo, que é tão importante, ou seja, toda a nossa produção agrícola está sustentada em cima dos solos brasileiros. E nós estamos com uma equipe muito boa aqui montada para a gente fazer essa discussão. Perfeito, Zé. E por último, mas não por último, o nosso caro colega, Dr. Marcelo Saldanha, analista da Embrapa Meio Ambiente, que fica em Jaguariúna, no estado de São Paulo. Ele é coordenador do ensaio de proficiência intitulado Programa de Análise de Qualidade de Laboratórios de Fertilidade do Solo, o PAQLF, e gerencia a Central Analítica de Inorgânicos e o Laboratório de Física e Fertilidade de Solos da Embrapa Meio Ambiente. Doutor Marcelo, suas primeiras palavras, por favor. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Zé Ronaldo, Ieda. Muito bom estar aqui com vocês, com quem nos assiste também. Estou vendo aqui muita gente que eu conheço do tempo que eu trabalhava na Embrapa Solos, as pessoas também que a gente conhece e faz amizade ao longo da vida, né? É muito bom estar aqui com vocês, é muito legal. Perfeito, Marcelo. Então, vamos começar logo por você, para não dizer que os últimos serão os primeiros, né? Então, Marcelo, o solo adoece e o que fazer para manter a saúde do solo? Bem, vamos lá. Acho que, além do solo adoecer, na minha visão, os solos do Brasil, em grande medida, eles já estão doentes, né? Por várias razões. Nós temos aí vários fenômenos e más práticas agrícolas, como a erosão, a salinização, que muitas vezes é causada por irrigação feita de maneira errada, a desertificação, que tem acontecido bastante também. Dois dos fatores causadores da desertificação são as queimadas, o desmatamento, a compactação de solo, que é uma má prática de manejo também, a degradação química, por várias questões, superadubação e outras, as questões todas de manejo, que eu imagino que o meu amigo José Ronaldo, que é especialista nisso,
Até hoje eu lembro do tempo que a gente trabalhava junto. Ele tinha projeto lá no Campo das Vertentes, conversava muito comigo sobre as vossorocas e o trabalho que eles faziam para reeducar o agricultor a fazer o manejo correto do solo, as boas práticas agrícolas e acabar com as vossorocas, fazer a recuperação das áreas degradadas. Outros motivos que fazem com que o solo esteja doente hoje em dia, a aplicação excessiva de insumos. E é nesse ponto que eu vou me deter, uma vez que, ao longo da vida, eu sempre vi muita gente, muito agricultor, fazer análise de solo para quê? Eu não preciso fazer análise de solo. Para que eu preciso de agrônomo? Eu não preciso de agrônomo, né? Eu sei tudo, as pessoas acham que sabe tudo, né? Então, duas coisas. Se você não faz análise de solo, ou você não vai adubar, ou vai adubar mal, e com isso, ou você vai ter uma produção aquém do que você poderia, ou você vai jogar dinheiro fora, desperdiçar dinheiro com excesso de aplicação dos insumos. A questão do excesso de aplicação dos insumos é que, além do desperdício da questão econômica, você tem a poluição ambiental, você tem a contaminação do lençol freático e coisas desse gênero. É por isso, e não só por isso, mas por outras razões, que é muito importante se fazer a análise de solo. E, além de se fazer a análise de solo, entrar em contato com um extensionista, com um consultor, para que ele possa fazer a melhor recomendação de adubação, as melhores orientações no que diz respeito ao manejo do solo, e etc. Muitos laboratórios de solo, hoje em dia, já são, até pela sua própria natureza jurídica, laboratórios de análise de solo e consultoria. Então, os próprios laboratórios, muitas vezes, já têm consultores que fazem os projetos de adubação, de irrigação, de manejo, enfim, de tudo que for nesse sentido. Outro aspecto que é bom a gente abordar é o seguinte: a minha vida inteira profissional, a gente sempre ouviu falar sempre do aspecto químico da saúde do solo, vamos dizer assim, as condições de fertilidade do solo, se tem cálcio, se tem magnésio, se tem que aplicar potássio, se tem alumínio, se tem que fazer calagem, etc. E a partir de um momento na minha vida, e isso não aconteceu há muitos anos, eu comecei a pensar, e a biologia? E os aspectos biológicos do solo? Ninguém leva em conta? Enfim, então essa pergunta ficava, porque se fala muito de fertilidade, se fala muito de fertilizantes, nós temos uma indústria de fertilizantes muito grande e poderosa, né, que movimenta enormemente a economia, mas me parece que, ao longo dos anos, tanto a parte biológica, tanto como a parte de manejo, foram deixadas um pouco de lado. E, providencialmente, desde uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, enfim, eu comecei a ouvir um pouco mais sobre a questão biológica do solo, sobre a importância dos aspectos biológicos para a saúde do solo como um todo. Então, hoje nós temos a fertilidade, a biologia do solo e o manejo, que são 3 componentes que fazem com que nós possamos ter um aspecto bem harmônico e bem completo do diagnóstico e da preservação da saúde do solo. E acho que foi providencial a nova tecnologia que a Embrapa Cerrados, com a Ieda Mendes e equipe, tem desenvolvido nesse trabalho que tem feito um sucesso danado, e eu espero, sinceramente, que a partir de agora, né, a partir do advento da bioanálise do solo, que na agricultura brasileira a gente possa levar outros aspectos em conta que não só a fertilidade. Marcelo, você já me deu, então, o gancho para passar, então, para a nossa colega Ieda,
Ieda, você pode falar um pouco mais para a gente exatamente dessa história do BioAS, o que tem por detrás desse trabalho e quais as vantagens que esse novo método traz no caso da análise de solo e da análise do solo como um ente produtivo e como um ente vivo? Ai, que delícia, que papo bom de falar isso, hein? Então vamos lá, ó. Eu vou, para responder essa pergunta, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Perfeito. Então, a questão toda era essa aqui, olha. Como que a gente ia responder essa pergunta? Meu solo está saudável ou meu solo está doente? Então, a gente tinha essa grande lacuna nas nossas análises de solo, né? Então, por exemplo, essa foto aqui tem 2 solos. O solo da esquerda, a gente vê que ele está sem cobertura, a soja está mais amareladinha ali embaixo, o solo aqui da direita está com uma palhada e tal. Mas olha que coisa interessante, essa foto é do experimento pessoal da Fundação Mato Grosso, lá em Itiquira, e esses 2 solos, nos primeiros 5 anos do experimento, eles produziam praticamente a mesma coisa, níveis semelhantes de rendimento de grãos. Até que, no 7º ano do experimento, deu um veranico muito forte, e pela primeira vez se observou essa diferença aqui. Aquele solo sem palhada produziu 29 sacos, o solo que estava com palhada de braquiária virou com 59 sacos, uma diferença de 30 sacos. Mas o mais interessante era o seguinte, gente, quando a gente fazia essa análise de solo, usando apenas aspectos de química, pH, cálcio, potássio, fósforo, basicamente a composição química das áreas era semelhante, idêntica. Matéria orgânica já dava uma indicação que tinha alguma coisa diferente. Então, ficava claro, olhando essas 2 fotos, de que realmente o solo tem histórias para contar, mas a gente tem que saber acessar essa memória do solo. E só com a análise de química estava faltando alguma coisa nas nossas análises para a gente saber acessar essa memória do solo. E foi aí que veio a bioanálise, né? São 2 enzimas, a beta-glicosidase do ciclo do carbono, a sulfatase do ciclo do enxofre, e com a bioanálise ficou tudo claro. Por que essas áreas tiveram esse comportamento tão distinto? Então, nas áreas com braquiária, que é desse tratamento 3 aqui, olha, 4 vezes mais atividade da beta-glicosidase, 8 vezes mais atividade da sulfatase. Então, mostrando claramente que essas áreas, embora quimicamente semelhantes, elas eram biologicamente distintas, e da importância da gente acessar a memória do solo para avaliar a saúde do solo. Por quê? Porque no solo de baixa atividade enzimática, eu tinha baixa qualidade biológica. E no solo de alta atividade enzimática, eu tinha uma alta qualidade biológica, foi o solo biologicamente ativo, ele foi mais resiliente, né? O solo saudável conseguiu resistir mais àquela condição de estresse abiótico, que no caso foi a falta de chuva. Então, assim, a gente está nesse tempo de pandemia, né, de Covid, aí é como se fossem 2 pessoas, né? E uma pessoa saudável e uma pessoa doente. Qual que sente mais o impacto da Covid? A pessoa doente, né? Então, exatamente aqui a importância de a gente avaliar a saúde dos nossos solos, isso aí a gente consegue com a BioAS. E essa história aqui desses dois tratamentos nesse experimento lá da Fundação Mato Grosso, depois dessa seca, nunca mais aquele tratamento que era cultivado só com soja, né, em monocultivo, conseguiu que os níveis de produtividade deles alcançassem os níveis dos demais tratamentos, né? Então é isso aí. Hoje a gente, até julho desse ano, a gente tinha essa grande lacuna nas nossas análises de solo, que agora a gente está preenchendo com essa tecnologia BioAS, né? Que nos permite acessar o que a gente chama ilustrativamente, né, de a memória do solo e, consequentemente, avaliar a saúde do solo. Então, é aquela história, né? O solo tem histórias para nos contar, mas a gente tem que saber acessar essas memórias do solo, né? Porque o solo guarda tudo que a gente faz com ele em termos de manejo. E a BioAS, então, são essas 2 enzimas, a beta-glicosidase e a sulfatase. A forma de avaliar é a mesma que a forma de amostrar o solo é idêntica que a gente usa para a química de solo, só que coletando o solo na camada de 0 a 10 centímetros, né? Muda a camada diagnóstica. A época de coleta é a mesma época que a gente tem para a amostra de química, ou seja, após a colheita das culturas. E para desenvolver, para poder interpretar esses valores da BioAS, né, nós tivemos aqui a contribuição do nosso saudoso Djalma, né, foi fundamental. O Djalma foi quem nos orientou a usar os mesmos princípios da fertilidade de solo, da calibração de nutrientes para calibrar as enzimas, né? Então, trabalhando nos experimentos de longa duração dele com e sem presença de adubo fosfatado, a gente tinha essas relações fantásticas entre os níveis de atividade enzimática no solo e o rendimento de grão das lavouras, e aí então era correr para o abraço, né? 40% do rendimento de grãos era o nível crítico inferior, 80% era o nível crítico superior, e o que estava entre aquilo ali eram os valores moderados. Então, que interpretabilidade é uma coisa fundamental, né, gente? Você tem que saber o que você está medindo, o que você está avaliando.
E hoje a gente não tem só tabelas de interpretação na tecnologia BOS, nós temos verdadeiros algoritmos de interpretação que definem para cada nível de argila no solo os níveis críticos dessas duas enzimas. Então, isso aí nos permite avaliar uma grande gama de solos. Hoje a tecnologia está formatada para o bioma cerrados, para os cultivos anuais. A gente já está fechando aí as tabelas do Paraná com a Mariângela, com o Marco. E a gente espera, né, no futuro próximo, sei lá, dentro de 2, 3 anos, ter também a BioAS para a cana, para o café, para as pastagens, para o eucalipto. E uma outra coisa muito legal também, outra grande vantagem de a gente trabalhar com a bioanálise, gente, é essa questão dos índices de qualidade de solo, né? A gente tem esse modo de interpretação da qualidade do solo, que é uma plataforma que conecta os laboratórios comerciais aos laboratórios de pesquisa da Embrapa, e essa plataforma interpreta esses resultados das enzimas e também calcula índice de qualidade do solo. Então, basicamente, com aqueles parâmetros que a gente já tinha na nossa análise convencional de química, a gente atribui ao solo funções, então teria a função suprir nutrientes, armazenar e ciclar nutrientes. Suprir nutrientes seria toda a parte de química, acidez, a parte de base, fósforo, armazenar matéria orgânica e CTC, e ciclar as duas enzimas, né, a beta e a sulfa. Com isso aí, a gente calcula o índice de qualidade biológico, cujo score é idêntico dessa função ciclar nutrientes. Com base na média dessas duas funções, de armazenamento e suprimento, a gente calcula o índice químico. E, por fim, esse que é esse FERT-Bio, que a gente chama, né, englobando o químico e o biológico. Esses índices aqui, esses scores variam de 0 até 1. Quanto mais próximo de 0, melhor. Quanto mais próximo de 1, pior. Melhor. Quanto mais próximo de 0, pior. Quanto mais próximo de 1, melhor. Então, essa é a vantagem, Daniel, respondendo a sua pergunta, de trabalhar com a tecnologia BioAS. Acessar essa memória do solo que a gente não conseguia só com as análises de química, e a partir desse acesso à memória do solo, saber se ele está saudável ou se ele está doente. É isso aí. Ieda, excelente. Um trabalho, né? Dá para ver de várias mãos. E sempre lembrando do nosso saudoso Djalma, né, que deixa saudades, mas deixa também um histórico de uma prestação de serviços como ele gostava de falar, para a sociedade, né, para o povo brasileiro, que em última instância o esforço dele sempre foi voltado para isso, né? Então, mais uma vez lembrando e saudando o nosso colega que se foi. E nesse sentido, então, vamos agora para o Zé Ronaldo. Zé Ronaldo, mas e aí, meu caro? Você acha que essa questão das análises, ela ainda é uma coisa assim, que já está batida, todo mundo já sabe, ou o modelo Fertimóvel, ele realmente trouxe uma nova concepção de levar o trabalho da análise para o povo que está nas áreas mais difíceis de acesso? Conta um pouco da sua experiência com esse projeto. Olha, Daniel, a gente percebe o seguinte, há 2 anos nós estamos com o Fertimóvel funcionando, lá no Instituto Ibelga, em Nova Friburgo, que é o polo agrícola aqui do estado do Rio de Janeiro, na parte de folhosa, de hortaliças, né? E é impressionante como a falta de informações sobre análise de solo. Pouquíssimos produtores fazem análise. A experiência que nós tivemos com o tempo que nós ficamos lá, nos mostrou que, quimicamente, esses solos estão muito alterados, tá? A fertilidade... a gente sempre passa para aqueles parâmetros. Eu acho que esse trabalho da Ieda começa a ganhar uma forma diferente, juntando as informações, né? E assim, a gente era muito prático, a saturação de base deu maior que 50, está ótimo, queremos um solo para soja na faixa de 80, 70, e esquecemos que as interações e as qualidades funcionais do solo, a própria saúde do solo, não depende só da química. Então, tivemos várias experiências, tivemos com solos com pH que já deixaram de ser ácidos, passaram a ser básicos, com pH 7,5, 8, com desequilíbrios nutricionais de cálcio para magnésio, de cálcio para potássio, e as pessoas não tinham a informação básica, né? Que era a informação da análise química. Então, a gente tem Brasis diferentes. Esse Brasis, apesar que a gente fala muito em agricultura 4.0, que está muito avançada, ela não integra as informações, e essas informações, o que a gente está vendo aqui, né, nessa live, é que elas são muito interessantes. A gente está falando da parte química, e ainda falou da parte biológica. Eu vou dar uma pontuada na parte física, né, já que eu trabalho com manejo, eu integro essas ações todas. O que é que eu vejo? Que se eu não tiver um solo bem estruturado, um solo rico em matéria orgânica, né, com permeabilidade para água,
para permitir as trocas gasosas, eu também estou adoecendo esse solo. Então, a gente está analisando a parte química, o FET-móvel está aí para locais distantes, tentando aumentar a rede de informações, eu acho, e aí depois eu vou conversar com a Ieda nessa oportunidade de levar o BioAIS para dentro do FET-móvel, porque falou que era tudo igual análise química, então deve faltar pouquinho para a gente colocar o BioAIS lá, né? E complementar essa informação, a informação de que não só a saúde do solo ela é química, né? Que vai depender dos parâmetros de pH, cálcio, magnésio, alumínio, e aquilo que ele está sempre acostumado a ouvir e a analisar quando pega uma análise, mas como essa... E até um pouco, acho que complementa, e eu talvez possa falar um pouquinho mais, quando a gente analisa essas duas enzimas, a gente talvez esteja vendo atividade biológica, né? Como é que os produtores sempre falam, tem minhoca, tem os macro e micro organismos no horizonte A, na matéria orgânica, e isso fica meio perdido, porque quando você recebe um papel com uma análise solo-química, aquilo é uma verdade absoluta. Então, precisamos atuar em diversos níveis, locais que não têm, ou que têm laboratórios, mas são só de laboratórios de química, locais que não têm acesso a laboratórios de fertilidade de rotina, e eu acho que aí o FET-móvel é uma ferramenta interessante, porque ele permite uma relação de custo bem satisfatória e, devido à sua mobilidade, atender vários municípios. Então, para prefeituras, para cooperativas, é uma oportunidade a ser discutida, a ser pensada, para levar uma das informações de qualidade de solo, de saúde do solo, que é a parte química que nós fazemos. Zé Ronaldo, muito obrigado. Eu estou aqui vendo também, a gente não pode deixar de ver também a contribuição dos nossos colegas e amigos e que estão aqui assistindo, né? Então, eu só vou puxar alguns que estão colocando material, representando, é claro, a posição de outros, né? Então, nós temos aqui o Fernando de la Valle. Parabéns pelo evento de alto nível. O setor agrícola está em evolução e necessita de constantes estudos e difusão de tecnologia e conhecimentos técnicos. Depois temos a outra mensagem do colega Guilherme Dona Gema: a biologia, a química e a física trabalhando em conjunto. As raízes presentes e a microbiota, muito importante, solo tem que ter raízes. E na área de física já estamos trabalhando com um indicador que é o DRES. E o também pesquisador Pedro Freitas, doutor Ieda, mostra para nós como a braquiária é importante para manter os solos saudáveis. Contente em saber que nossas previsões divulgadas lá em 98 se confirmaram. Então, continuando com a nossa live, Marcelo, volta a bola para você agora. O que fazer, então, para manter a saúde do solo? Solo produtivo é considerado solo saudável? E qual a contribuição do PQLF para esse cenário? Marcelo, eu acho que você está sem microfone. O microfone dele está fechado. Desculpa, tem razão. Voltei. Desculpem a distração. Bem, o que fazer para manter o solo saudável? De maneira bem resumida, fazer a análise do solo e agora também fazer a bioanálise do solo associada à análise tradicional do solo, porque essas duas análises juntas, elas vão dar um diagnóstico extremamente completo da saúde do solo, das condições do solo. E a outra coisa seria o manejo adequado do solo, que é o que o Zé Ronaldo sempre, a vida inteira profissional dele, ele preconizou, né, as boas práticas de manejo do solo. Qual foi a segunda pergunta, Daniel? Desculpa. Não, e aí eu estava falando sobre... sim, se solo produtivo é solo saudável. Isso. Fazendo uma analogia, é uma brincadeira, na verdade, é a mesma coisa que a gente ter uma vaca leiteira que dá 40 litros de leite, coitado. Você está exaurindo a vaca, você está enchendo ela de ração para ela dar 40 litros de leite, mas isso não significa
que ela seja saudável, né? Ela está, enfim, sendo exaurida, na verdade. Então, quando você tem um solo onde você quer a máxima produtividade e aplica um monte de produto no solo, de defensivo, de adubo, etc., etc., se você não cuidar do solo, rapidamente ele se exaure. Eu não sou especialista, longe de mim, em manejo de solo, mas quem sempre ouve falar, deixar o solo descansar, fazer rotação de cultura, de pasto, uma série de coisas, não é? E o papel do PQLF nesse contexto é justamente divulgar, difundir entre os laboratórios de análise de solo do Brasil, que são um elo importantíssimo desse segmento da cadeia produtiva, a realizarem as análises de solo de maneira correta. Então, já desde 1992, né, Daniel, que o PQLF vem trabalhando junto, em parceria com os laboratórios de solo do Brasil, de todas as regiões do Brasil, para que eles façam as análises de solo corretamente, de acordo com os manuais de métodos de análise de solo da Embrapa, tanto na parte de fertilidade, quanto na parte de textura da física do solo, para a pedologia também, para o conhecimento dos nossos solos. E, enfim, eu estou à frente do PQLF desde 2004, de 2004 para 2005. Na época, o PQLF tinha cerca de 60, 70 laboratórios. Hoje nós temos quase 150. Temos também laboratórios até de outros países. Muitos laboratórios pedem para entrar no nosso programa de qualidade. É o único ensaio de proficiência do Brasil que atende ou que alcança todos os estados do Brasil. Ele não é um programa regional, ele é um programa nacional. Esse ano, o PQLF decidiu se submeter à acreditação da ISO 17043 junto ao Inmetro. Então, a gente espera que, a partir do ano que vem, é um processo longo, demorado, sofrido, mas espero que, a partir de 2021, a gente seja já acreditado no Inmetro. Seremos um dos primeiros ensaios de proficiência em análise de solo a serem acreditados nessa ISO, que é a ISO específica para provedor de ensaio de proficiência. E essa é a contribuição que o PQLF tem dado ao longo dos anos, né? Eu já estou há 15 anos à frente do programa. O Daniel me ajuda bastante. Zé Ronaldo também é um super parceiro. E agora a gente recebeu um presente, que é a parceria da IEDA, né? E tudo isso, gente, só fortalece todo o sistema. Nós temos no Brasil laboratórios de todo tipo, laboratórios ultra automatizados, com altíssima tecnologia, laboratório com 3 ICP, que são os plasmas, né? São um dos equipamentos que fazem análise de vários elementos do solo simultaneamente, como, por exemplo, determinação de cálcio, magnésio, sódio, potássio, fósforo, alumínio, tudo no mesmo extrato, de maneira simultânea. E temos laboratórios, essa é a realidade do Brasil profundo, que a maioria das pessoas não conhece. Tem laboratório que não faz nem agitação dos extratos, faz mexendo assim porque não tem agitador. Parece absurdo, mas é isso que a gente tem no Brasil. É um país de desigualdades, tanto na área econômica quanto na área social, e na área de laboratórios não ia deixar de ser diferente. O trabalho do PQLF é atender os laboratórios, né? Melhorar a qualidade analítica dos laboratórios, seja aquele o mais tecnificado quanto aquele mais simplesinho. E a experiência nos diz que, ao longo do tempo, a gente tem conseguido êxito. Isso porque não é difícil de se observar que a qualidade das análises de solo dos laboratórios vem aumentando,
os laboratórios, eles vêm crescendo, outros laboratórios vêm sendo criados, muita gente criando empresas para fazer análise de solo. A gente vê que os laboratórios de análise de solo do Brasil crescem com a produção agrícola. Eles são interdependentes, na verdade, porque sem análise de solo você não tem a produção agrícola, de uma certa maneira. Senão você vai fazer um voo às cegas aí. E esse é o quadro que se apresenta hoje. Eu acho que ele é muito promissor. A gente nunca se dá por satisfeito e nunca dá a missão como cumprida. Mas com a análise, com a ajuda dos nossos parceiros, Ieda, Daniel, Zé Ronaldo, no Fertimóvel, inclusive, do qual eu sou grande entusiasta, né? Eu acho que a gente está chegando lá. É isso. Perfeito, Marcelo. E eu vi que o Zé levantou o dedo aí, né, Zé? Então vamos lá, Zé. Ao mesmo tempo, Zé Ronaldo, por causa também da sua experiência, né? Você é bem rodado, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouco também sobre as consequências de um solo com excesso de adubação. O que a gente pode esperar de um solo em que você coloca mais insumo do que deveria? Mas vamos lá, o seu questionamento. Eu acho que a questão do PQLF é uma coisa importante. O Fertimóvel faz parte, né? Esse ano a gente não vai participar porque ele está parado, mas já participamos. Saber que os procedimentos analíticos estão sendo feitos corretamente. Então, ter esse parâmetro de qualidade da análise é muito importante, porque você tem uma análise e você que está fazendo, que está realizando, você às vezes não percebe se a sua análise está boa ou não. E esse resultado ele vai ter uma consequência no campo, que é a recomendação, né? Então, o PQLF, eu acho que, além dessa contribuição que o Marcelo dá, de orientação, eu acho que é o principal objetivo do PQLF, essa orientação é para quê? É para que os resultados saiam os mais precisos possíveis, né? Para que ele identifique em que tipo de análise ele está errando. Porque a gente já erra em não fazer. E se errar na análise, ele está errando duas vezes, né? Porque o produtor investiu o dinheiro dele numa análise de solo, e uma análise de solo não veio com a precisão necessária. E, pegando esse gancho, eu só queria reforçar isso, né, Marcelo, que o programa tem todo esse êxito, acho que esse é o grande sucesso dele, é que a gente se volta à questão do que é o pensamento do produtor brasileiro, que é aquela de quanto mais eu colocar insumos, mais eu tenho resposta. Quanto mais eu gastar com adubação, quanto mais eu gastar com calagem, eu espero que aquela minha curva de produção aumente. Isso é verdade até um determinado ponto, nós já sabemos disso, mas existe uma consequência muitas vezes nefasta. Eu tenho duas experiências, uma foi recente, há 2 dias atrás, semana passada, um produtor de tomate com problema de ombro verde, uma podridão que dá no ombro por deficiência de potássio. Eu peguei a análise de solo dele e os teores de potássio estavam altos, tanto de 0 a 20 como 20 a 40. Então, como é que esse tomate estava apodrecendo por essa disfunção fisiológica? Né? Aí começamos a analisar os outros dados. Fomos para a CTC. Do complexo de troca, tinha uma relação de 7:1 de cálcio para magnésio. Então, ele estava jogando muito produto à base de cálcio, calcário calcídico e formulados à base de cálcio, né, que o tomate tem um problema de fundo preto. E aí elevou demais o cálcio, numa relação desigual com o magnésio, e esse cálcio ocupou 81% da CTC do solo. Ou seja, a gente entende que quando a CTC do solo está ocupada por um determinado elemento em doses elevadas, ele inibe a absorção de outros elementos. Ou seja, eu tinha potássio em grandes quantidades, né? Mas esse potássio não estava sendo absorvido. E aí fizemos um teste, aqueles intuitos que a gente tem na hora, né? E eu falei, vamos aplicar o potássio foliar. O tomate estava com as folhas com os bordos queimados,
sintoma típico de deficiência de potássio, o que não era para ter, porque o solo estava com muito potássio. E aí aplicamos um potássio líquido foliar. Em 3 dias, a folha melhorou, o ombro verde sumiu e o produtor passou a ter a sua produção com qualidade para ser comercializada. Então, esse é um exemplo que marca, né, que assim, não é só o resultado da análise de solo, é uma relação entre nutrientes que você tem que ter ali. Um solo muito adubado e calcareado, ele pode dar distorções nas relações entre os nutrientes, né? E aí eu complemento a questão de que essa máxima produtividade que a gente tem, ou que a gente procura, é lógico que a gente sempre está procurando, e a Embrapa é reconhecida nisso, por níveis de produtividade maiores, mas a gente tem que estar com a preocupação se esses níveis de produtividade eles são compatíveis com o potencial do solo em manter isso muito tempo, de forma sustentável. Então, nós estamos procurando hoje, quando a gente questiona a saúde do solo, são parâmetros de avaliação dessa qualidade, dessa saúde, né? Então, a gente vai ter agora, hoje, né, já é uma prática nos grandes centros produtores, análise química, né? Essa análise química sendo validada em termos de qualidade pelo PQLF. Temos já, através do DRES, o diagnóstico rápido de estrutura do solo, um parâmetro para analisar a qualidade física desse solo, como é que está esse agregado, se ele está permitindo que as raízes desenvolvam, se está permitindo que a água infiltre, né? E agora nós temos com a IEDA a parte biológica. Um indicador da parte biológica, né, que eu acho que é interessante é isso, porque a parte biológica é muito complexa, né, mas esse é um indicador. Ninguém vai no campo e ficar contando minhoquinha, paquinha, não sei o quê. E se eu tenho um método mais prático e eficaz de avaliar essa qualidade do solo, eu junto aquele famoso triângulo que todo mundo diz na agricultura sustentável. Eu tenho que ter um solo saudável, quimicamente, fisicamente e biologicamente. Então, a gente está caminhando, eu acho que a gente fecha o processo de análise, sempre tendo um horizonte que é o seguinte: essa minha produtividade mantém esses 3 parâmetros saudáveis, e aí nós vamos, né, já temos vários, o sistema produtivo direto foi uma revolução alguns séculos, algumas décadas atrás. Nós temos agora a integração lavoura, pecuária, floresta, também com uma nova revolução no manejo desse solo. Nós temos os processos de plantio associado com pastagem, em rotação. Quer dizer, o manejo é que vai nos permitir desenvolver uma qualidade de solo que a gente possa avaliar desses 3 parâmetros que nós estamos discutindo hoje aqui: a parte física, a parte biológica e a parte química. Perfeito, Zé Ronaldo. Bom, mas agora, assim, também temos assim, que chamar a atenção para o nosso público também, né? E aí, Ieda, eu vou pedir a tua ajuda, porque são inúmeras as perguntas que estão vindo. Eu vou citar só algumas, e aí depois você desenvolve em cima disso. Nós temos o Edson da Silva Farias, que fala: com essa tecnologia podemos considerar que poderemos trabalhar com maior tranquilidade. Esse triunvirato, análise química, física, biológica, é uma das melhores conquistas que temos. Depois temos o colega também, Ricardo Trípia. O lançamento da BioAS força o início do novo paradigma para a visão holística da qualidade do solo. Desafios para definir critérios, selecionar indicadores chaves e práticos. Próximos, quais os físicos? O Plínio e a Fabiana, de uma maneira geral: como saber se meus valores biológicos estão ótimos, médios ou baixos? Quais os critérios? Como interpretar? Preciso me basear no histórico de uso e ocupação? E, por fim, nós temos o nosso colega também, Derli Santana. A análise tem que ter uma visão sistêmica, espacial e temporal. O monitoramento é essencial. Então, Ieda, com base em todas essas dúvidas e questionamentos e apontamentos dos nossos colegas do público, eu queria que você fizesse esse viés agora
do BioAS e a contribuição que ele tem para a questão dos serviços ambientais. E se realmente você acredita que ele vai poder ser utilizado como um parâmetro, por exemplo, e futuramente, para testar o bom uso do solo pelo agricultor. Nossa, ótimo. Obrigado, gente. Obrigado por todas as perguntas. Pedro Freitas também falou da braquiária, né? Eu vou responder aqui, vou colocar aqui, vou compartilhar minha tela para a gente responder melhor isso aí. Então, vamos lá. Bom. Com relação a essa parte de prestação de serviços ambientais, gente, essa pergunta é muito interessante, porque, e já voltando ao que já foi dito aqui hoje, né? Que saúde do solo é muito mais do que grãos, carne por hectare, né? Então, o Marcelo colocou bem isso aí. Saúde do solo não é só produzir, mas é ter um solo que produz, um solo produtivo, mas também um solo que sequestra carbono, armazena água, produz plantas saudáveis, animais saudáveis. Então, saúde do solo é muito mais do que simplesmente produzir bem, né, gente? Só que hoje as pessoas só ganham pela quantidade de grãos, de fibras, né, que elas produzem na lavoura. Ninguém está remunerando o agricultor por ele estar armazenando água, sequestrando carbono, essas coisas todas. Mas isso aí, com certeza, vai mudar, porque é a tal da bioeconomia, né? Então, isso aí, com certeza, vai mudar ao longo desses anos, né? Tomara que não demore muito. E aí, com relação a BioAS, eu acho que ela, sim, pode ser uma das métricas para a gente certificar fazendas com relação a essa questão da saúde do solo, né? Então, vou mostrar para vocês alguns dados aqui que a gente já tem saído lá do nosso módulo de interpretação da qualidade do solo, alguns laudos de BioAS em fazendas, tá? Então, basicamente, a gente tem 4 situações para a gente avaliar. Tem aquelas situações onde os níveis de atividade enzimática e de matéria orgânica estão adequados. Tem aquelas situações onde os níveis de enzimas estão baixos e a matéria orgânica está adequada. Tem aquelas situações que é o pior universo possível, onde está tudo ruim. E tem situações onde a gente tem enzimas altas e matéria orgânica baixa. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Essa primeira situação aqui, ó, é a BioAS dos sonhos, né? É onde a gente tem realmente tanto a parte de química, que aqui no caso da bioanálise, no laudo da bioanálise, a gente vê aqui com a função suprimento de nutrientes. A gente tem a parte de armazenamento de nutrientes, que é a CTC e matéria orgânica também muito bem. E a parte de ciclagem de nutrientes, que seria as enzimas, né? Representada pela beta-glicosidase e pela sulfatase, todos pontuando muito bem. Então, isso aqui seria, assim, o ideal, né? Uma situação onde a gente tem solos quimicamente e biologicamente semelhantes. Então, essa é uma situação. O Capeste aí falou de minhoca, né? Essa propriedade aqui é uma propriedade do pessoal da SLC, lá em Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, onde, nas áreas onde eles têm alta qualidade do solo, como a gente pode ver aqui no laudo da bioanálise, eles também têm altíssimas produtividades, de até 92 sacos de soja por hectare, e também, Capeste, nessas áreas, olha só, a presença de minhoca, que é o, né, assim, vamos dizer assim, é o símbolo maior, né, o clube da minhoca lá no plantio direto, né? Então, mostrando que sim, é possível a gente ter essas condições de alta qualidade de solo e alta produtividade, né? E outra fazenda também, essa aqui, gente, são fazendas lá da Associação Goiana dos Produtores de Algodão, aqui em Goiás. Observem o laudo dessa bioanálise. E esqueci de dizer, o laudo da bioanálise, ele tem esse esquema semafórico, né? Vai do vermelho escuro para o verde escuro, quanto mais vermelho, pior, quanto mais verde escuro, melhor. Então, vejam aqui, só de olhar para o laudo da bioanálise, você já vê que está todo mundo muito bem aqui. Mais fazendas lá da Agopa, mais fazendas da Agopa, todo mundo no verde. Olha essa fazenda aqui em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, 50% de argila, gente. Olha a pontuação aqui, até dos níveis biológicos, 0,98, 0,97. Então, a gente tem esses laudos em fazenda. A gente consegue ter a nível de fazendas produtivas e com qualidade e com saúde do solo, né? Fazendas produtivas e solos saudáveis. A outra situação que a gente tem, e a gente já está pensando nessa questão de pagamento de serviço ambiental, é essa daqui, ó, onde a gente tem alta matéria orgânica e baixa atividade enzimática. Então, olha só, isso aqui é muito interessante, porque, olha, você vê aqui, quando você compara os laudos da bioanálise, você pega a parte de suprimento de nutrientes e armazenamento de nutrientes. As áreas estão bem, suprimento de nutrientes, todo mundo aqui no verde escuro, altas pontuações. Quando você pega aqui a parte de armazenamento de nutrientes, que tem a ver com matéria orgânica e CTC, você já viu uma transição, o verde está ficando mais claro, né? Conforme a gente vê aqui embaixo. E quando a gente pega a parte de ciclagem de nutrientes, olha só, a gente tem área aqui pontuando a nível de 0,2, 0,24. Então, mostrando, assim, que uma situação que o sistema nitidamente está entrando em declínio, né? A parte de química está bem,
matéria orgânica já está numa fase de transição, mas o biológico, as enzimas, por serem mais sensíveis, né, essa é uma grande vantagem das enzimas, elas já estão mostrando que o sistema já está em declínio. Então, áreas quimicamente excelentes, mas em declínio do ponto de vista biológico. Outro exemplo aqui, olha esse. A parte de armazenamento de nutrientes, de suprimento de nutrientes, todo mundo verdinho, chega na parte de biologia, vermelho. Então, gente, Derli, Pedro, o pessoal que está aí, vejam como é que é o laudo da bioanálise, o Zé Ronaldo está aí também, o Marcelo. Assim, a gente falando de comunicação, né, como a gente mostrar os nossos resultados de análise do solo para os agricultores. Então, assim, visualmente fica uma coisa mais tranquila também, né? Porque você vê aqui quantas amostras nós temos aqui nesse laudo, e só de você bater o olho, a questão visual já te mostra de cara como é que está a sua área, né? Na parte de química, na parte de armazenamento de nutrientes, na parte de biologia, né? Então, novamente aqui, olha, as áreas quimicamente muito boas, na parte de biologia degradada. Áreas com 60% de argila, a gente tem matéria orgânica, tem níveis de pontuando na biologia de 0,2. Então, mostrando assim que o solo quimicamente está bem, mas biologicamente está completamente doente, né? Outro exemplo desses aqui. Então, são situações que a gente acha, isso aqui é nível de fazenda, hein, gente? É vida real já. E tem aquela terceira situação, né, que a gente estava falando. Na situação número 2, é como se eu tivesse a bomba para estourar na minha lavoura, né? A matéria orgânica está alta, as enzimas estão baixas. Mas na situação número 3, a matéria orgânica também já foi para o beleléu. Então, é como se a bomba já tivesse explodido na propriedade, né? Olha essa propriedade aqui, gente, em Diamantino, no Mato Grosso, 60% de argila, gente. Um lugar onde chove 1.800 milímetros de chuva. Como é que você justifica você ter um solo com 72% de argila, matéria orgânica de 2%, gente? Imagina. Então, assim, e a bioanálise, imagina que se a gente não tivesse a bioanálise, a gente não ia estar sabendo disso aí, né? A gente ia estar vendo só a parte de química e quimicamente estava tudo bem, né? Então, vocês verem assim, como que é um novo olhar que a gente tem para o solo, que vai muito além dessa questão do excesso e da falta de nutrientes, né? E, novamente, olha aqui, esse laudo aqui é horrível, né? Pontua muito bem na química, mas quando chega na biologia, as pontuações muito baixas, né? Aquela situação, já está tudo baixo, a bomba já estourou. E uma outra situação que a gente tem na bioanálise, que é muito interessante, é aquela situação onde você tem as enzimas altas e a matéria orgânica baixa. E essa situação, gente, é muito interessante. Isso aqui é um laudo de bioanálise de uma pequena proprietária aqui em Goiás, Dona Silvia, aqui em Jandaia. Olha o laudo da bioanálise dela. É um solo com 42% de argila, ela produz soja nessa área. Matéria orgânica, gente, abaixo, olha, tinha lugar que já estava 1%, o solo realmente estava degradado. Mas o que aconteceu? Nos últimos 2 anos, ela adquiriu essa propriedade tem 2 anos, nos últimos 2 anos ela tem investido em manejo, viu, Pedro? Com braquiária, Pedro, produzindo mais de 15 toneladas de matéria seca de braquiária por hectare nessas áreas. Então, consequentemente, com 2 anos de trabalho nessas áreas, embora a matéria orgânica ainda esteja baixa, como as enzimas são mais sensíveis, as enzimas já estão nitidamente indicando, tá vendo que as enzimas estão no verde? Estão nitidamente indicando para ela que o sistema dela já está numa fase de ascensão. Quanto tempo isso aí vai demorar para chegar na matéria orgânica, a gente não sabe, né, gente? Porque a matéria orgânica é fácil abaixar, para você subir, muito difícil, né? Demora muito tempo. Mas, enfim, é uma outra forma de você ver a bioanálise, estimulando a pessoa que está fazendo o manejo, que está levando a recuperação, a regeneração do solo, né? Então, assim, com relação a essa questão de pagamentos de serviços ambientais, que gerou essa pergunta toda, né? O que a gente quer no futuro, né, gente? A gente quer ter situações como essas aqui, onde o laudo está todo mundo no verde e com altas produtividades. A gente não quer uma situação como essa, onde o laudo está a parte biológica totalmente degradada, matéria orgânica degradada, e muitas vezes você tem áreas produtivas, você tem bons rendimentos de grãos em áreas como essa. Mas é aquela questão, né? Nem todo solo produtivo é saudável, mas todo solo saudável é produtivo. E a gente não quer uma agricultura que simplesmente seja só para produzir grãos, a gente quer produzir grãos, mas quer armazenar água, sequestrar carbono, mitigar gases de efeito estufa, ciclagem de nutrientes, né? Então, por isso que eu acho que a bioanálise vai ser muito importante para a gente realmente começar a pensar na prática essa questão dos pagamentos de serviços ambientais, porque a bioanálise é um índice agroambiental, né? E então, assim, no futuro a gente vai poder realmente usar isso aí para, vamos dizer assim, dar um prêmio para as fazendas que estão investindo num sistema de manejo como esse, né? Em comparação com fazendas que fazem isso aqui no solo. Então, de repente, isso aqui pode vir na forma de crédito agrícola subsidiado. Derli está aí, Derli pode, né, melhor do que ninguém explicar tudo isso para a gente, os benefícios que a gente pode, assim, como que um agricultor pode ganhar
Além do que ele já vai ganhar na propriedade dele, em termos de eficiência, né? Produzir mais, armazenar mais água, menos doença, menos incidência de pragas, pestes, doenças, né? Além do que ele já vai ganhar, como que a sociedade também pode remunerar ele por ele estar fazendo prestando um serviço ambiental como esse, né? Qualidade do solo. E além do pagamento de serviço ambiental, gente, a gente estava falando muito aí da questão do agrônomo, né? Da importância da análise de solo. Uma outra coisa muito importante que eu vejo na bioanálise é que agora a gente vai ter mais um suporte para tomadas de decisões de manejo, né? A bioanálise, eu acho assim, que vai empoderar muitos agrônomos, porque muitas vezes os agrônomos veem que as coisas não estão bem nas propriedades rurais, mas eles não tinham como contra-argumentar com os tomadores de decisão dentro das nossas lavouras, né? Então, por exemplo, a gente está falando aí que nem todo solo, às vezes você pode ser solos igualmente produtivos, mas com a saúde deteriorada, né? Mas como que o agrônomo vai convencer o dono da fazenda a sair de um manejo que é só soja, milho, e de repente entrar com uma braquiária que nem o Pedro já fazia lá desde 1998? Como é que você ia convencer numa situação dessa onde os níveis de produtividade são semelhantes? E aí você pegava a parte de química, você ia lá fazer comparação dos níveis dos nutrientes, do pH, idênticas áreas. Então, aí que entra a bioanálise. Porque numa área como essa aqui, onde a parte de química não está vendo nada e ainda não afetou o rendimento de grãos, quando você pega a bioanálise, você vê lá como é que estão as enzimas. Olha, 2,5 vezes mais atividade da beta na área com braquiária, viu, Pedro? 2 vezes mais sulfatase, né? O índice de qualidade biológica nas áreas com braquiária, pontuando 0,74, nas áreas com soja milho, pontuando 0,44. Então, assim, é uma forma que o agrônomo agora também tem de contra-argumentar com o tomador de decisão na propriedade agrícola, né? Que antes só com base em rendimento de grãos com base na análise química, ele não tinha os argumentos suficientes para contra-argumentar. Então, agora ele pode chegar e falar, né? Isso aqui é como se fosse o exame de sangue do solo que eu falo, viu, Zé Ronaldo? Então, assim, muitas vezes você está se sentindo bem, se acha que não tem nenhum problema de saúde, vai fazer o exame de sangue, aí descobre que seu colesterol está alterado, que as enzimas do fígado não estão legais, aquelas coisas todas, né? Então, muitas vezes você acha que o seu solo está bem, porque ele está produzindo bem. Mas quando você faz a bioanálise, você vê nitidamente que você está indo para uma situação de declínio, que seu solo está ficando doente. E a gente não quer fazer agricultura em cima de solos doentes. A gente quer fazer agricultura com solos saudáveis, né? Então, isso aí serve para alertar as pessoas que estão adotando sistemas de manejo que levam à degradação. Então, além dessa questão do pagamento de serviço ambiental, que a gente não sabe quando vai virar realidade, o uso imediato da bioanálise é como suporte para tomadas de decisão de manejo nas nossas lavouras, né? Porque a gente sabe, né, dos poderes que um solo saudável tem, né? Eu falo, gente, que... Pedro, aqui é a braquiária aqui, hein? A chuva de raiz aqui na braquiária. Eu falo o seguinte, que as boas empresas não investem na saúde dos trabalhadores. As boas empresas todo ano não fazem questão que os funcionários delas vão lá, façam um check-up, vejam como é que está a saúde deles. Por quê? Porque a boa empresa sabe que o funcionário saudável é um funcionário produtivo. O funcionário doente, ele não é produtivo, né? A pessoa que está com a saúde debilitada, ela é menos produtiva. Então, o solo não é o nosso grande trabalhador das nossas lavouras, não é ele que armazena água, supre nutrientes, cicla nutrientes, armazena nutrientes. Então, por que a gente não vai cuidar da saúde do solo, né? Então, eu acho isso aí, sabe, gente? Vamos usar a bioanálise mesmo, com pagamento de serviços ambientais e também como suporte para tomada de decisão de manejo, né? Que a gente quer fazer uma agricultura que realmente seja assim, uma agricultura em cima de solos saudáveis, não em cima de solos doentes, certo? Perfeito, Ieda. Bom, meus caros, nós já vamos caminhando então aí para o encerramento da nossa live. Nós já estamos aí já com 55 minutos de apresentação, muita discussão. Ao mesmo tempo, as pessoas que não foram, assim, não houve condições da gente puxar para discussão, porque são muitas colocações, muitas observações. Já foi colocado aí no chat o endereço do nosso saque para que questionamentos, dúvidas sejam encaminhados. E se elas forem, assim, questionamentos individualizados, nós também vamos poder encaminhar para a doutora Ieda, doutor Marcelo e doutor José Ronaldo, né, para que eles possam, de acordo com as possibilidades, ir respondendo ao longo do tempo. Mas, meus caros, então, caminhando para o encerramento, eu gostaria de escutar as considerações finais de todos vocês em relação ao nosso tema e a todo esse feedback positivo que eu vejo que nós tivemos aqui do nosso público com relação ao nosso tema, ou seja, a saúde do solo propriamente dito. Vamos começar com o Marcelo. Vamos lá, Marcelo.
Daniel, já nas considerações finais, eu estou aqui na tela, eu guardei 3 perguntinhas que eu vou responder em 15 segundos. O José Coelho, nosso colega lá do EP Recife, um abraço para ele, ele pergunta por que a parte física do solo não está na avaliação da qualidade dos laboratórios. Está sim, o José Coelho. A física também é contemplada junto com os micronutrientes no PQLF, viu? Então, todo laboratório que faz física do solo, ele entrega os resultados do PQLF, ele tem condição de saber como está o trabalho dele, enfim, como é que o processo dele está seguindo e tem condição de melhorar. Desculpa, Daniel e demais colegas, é porque essas perguntas são de relevância, né? Não, por favor. O William Miranda pergunta qual a melhor maneira de fazer análise de solo, a mais precisa. É a resposta que eu sempre dou, inclusive, eu falo martelo isso para os laboratórios todo santo dia. A melhor maneira de fazer análise de solo é seguir o protocolo, é seguir o manual. Tem muita gente aí hoje inovando demais, sem fazer a validação dos métodos. Então, se você quer fazer uma análise de solo correta, segue o manual de análise de solo da Embrapa, ou, enfim, da metodologia que você quer seguir, mas não faça inovação. E tem outra pergunta aqui, que eu não sei se a Ieda viu, do Fábio Bueno. Qual a previsão para o que o PQLF... Agora sumiu aqui. Qual a previsão para que o PQLF faça análise de bioanálise, ofereça análise de bioanálise do solo, o serviço de bioanálise do solo? Bem, se o PQLF um dia vai fazer bioanálise do solo, eu não sei. Eu sei que eu vou dar, já prometi para a Ieda, todo o apoio que ela precisar, com a expertise que o PQLF tem, para que, se ela quiser fazer um ensaio de proficiência em bioanálise do solo, junto com o PQLF ou de maneira independente, ela tem todo o meu apoio e vai ter minha ajuda com certeza. Tá certo? Então, eram essas as perguntas que eu queria responder, porque são as que estavam aqui na minha tela e são as mais relevantes para mim. As minhas considerações finais. Primeiro, agradecer a todos vocês. Sempre é muito bom estar com vocês. Essa pandemia não deixou que eu fosse lá em Planaltina visitar a Ieda no começo de 2020, né? A gente já está em quase novembro, a gente estava planejando se encontrar em janeiro, fevereiro, infelizmente não deu. Espero vocês aqui, espero o Zé Ronaldo aqui em casa, o Daniel também, enfim, a gente sempre tem coisa para fazer junto. Ieda também agora foi um grande presente para a gente, para nós todos. Eu gostei muito de participar desse encontro nosso e eu estou sempre à disposição para quem quer que for, para atender no que for possível, tiver ao meu alcance. Tá bom? É isso. Quem quiser falar comigo, fala com a Embrapa Solos, que eles sabem como me contatar. Perfeito, Marcelo. Bom, Zé, suas últimas considerações, por favor. Eu acho que eu vou começar pelo final, né? Eu acho que a gente tem que responder as 2 perguntas que estão na tela. O solo adoece? Sim, e Ieda comprovou isso. Nós, na Embrapa Solos, também comprovamos isso. O solo adoece química, física e biologicamente. Pode se recuperar? Também já mostramos que sim. Então, as novas técnicas, os novos manejos estão aí para que a gente possa empregá-los na melhoria. E quando a Ieda mostrou aquela plantação, né, com 92 sacos de soja, se eu não me engano, isso expressa o que a gente não puxou essa conversa ainda, mas eu acho que é muito importante. É o potencial genético que nós temos das nossas lavouras brasileiras. Ou seja, às vezes a gente procura tanto aquela relação da pesquisa que produz 16 toneladas de milho, produz não sei quantas toneladas de soja, e o produtor diz assim, mas quando vai para o campo, eu não tenho essa resposta. Eu acho que agora nós temos a resposta, né? Porque agora nós temos o diagnóstico. Então, acho que isso fecha o conceito, a discussão nessa live, ela mostra os caminhos que nós temos que trabalhar. Dentro desse caminho, nós temos que ter uma mudança, não digo talvez radical, mas uma mudança forte no modo de formação dos nossos profissionais, né? Nós temos aí o CAPESC com o seu trabalho em educação de solos, que vai desde a base, né?
mas nós também temos que formar nossos profissionais de nível superior. Eu não digo só os agrônomos, mas também os outros nossos colegas zootecnistas, veterinários, que estão no campo, que estão mexendo com a gente nessa árdua tarefa de fazer o Brasil produzir, que a gente haja uma integração maior dos nossos conhecimentos e agregue esses parâmetros de qualidade, de quantificação. E aí talvez a gente possa fechar uma coisa que se discute muito, que é o pagamento de serviços ambientais, com base no teor de matéria orgânica. Né? Se discutiu muito, o SPD aumenta o teor de matéria orgânica, aumenta, isso fixa carbono, sequestra carbono, não sei o quê, e a gente nunca conseguiu um parâmetro. Esse pagamento nunca saiu porque é difícil você quantificar. Quando você tem uma tabela ou um resultado, melhor do que uma tabela, um resultado, onde você mostra a saúde do solo, como o Ieda mostrou, né? Então a gente consegue, eu acho que a gente pode brigar por isso, de que esse pagamento, seja feito por crédito de carbono, seja feito por serviços ambientais, ele venha efetivamente a ser pago aos produtores que estão procurando essa máxima, né? Que é melhorar, produzir mais, sem degradar o que não é nosso, o que está emprestado a nós, que é o nosso solo. Perfeito, Zé Ronaldo. E agora, Ieda, vamos então às suas considerações finais, por favor. Tão grande, vocês nem imaginam, né? Imagina que está aqui vocês da Embrapa Solos, Marcelo, Zé Ronaldo, Daniel aqui, nossa, que sonho, né? Muito bom. Olha, nós vamos colocar as bioanálises lá no Fastmóvel, é fácil, só precisa do espectrofotômetro do visível, você vai aqueles químicos todos lá, não precisa comprar mais nada para fazer a bioanálise, é só os reagentes, já está tudo certinho, onde não tiver, nós vamos fazer chegar, e olha, gente, é isso aí. Eu acho que é uma nova etapa que a gente está iniciando na nossa agricultura. Nenhum agricultor no mundo tem isso, gente. Olha, eu falo para vocês, essa é uma coisa única, essa capacidade da gente agora acessar o funcionamento do nosso solo para suprir nutrientes, armazenar nutrientes e ciclar nutrientes. Eu vejo o Trip aqui toda vez falando da parte de física, né? Então, vamos logo também colocar a parte de armazenamento de água, de toda aí da parte de física também, com DRESS, com o que vocês quiserem. Mas isso aí, gente, agora vamos usar essa informação para a gente realmente fazer uma agricultura tropical mais vibrante do que ela já é. A gente já tem aí os primeiros placares de saúde do solo, a gente já sabe como é que está em alguns estados e tal, e tem estado que está muito bem, tem estado que está muito ruim, e não era para estar ruim assim, sabe? Estado que tem chuva, que tem solo argiloso, tem tudo. Então, no século XXI, é inconcebível a gente ter áreas produtivas, mas detonando o solo, perdendo matéria orgânica. Não faz mais sentido, né, gente? Não é isso que a gente quer. Então, eu acho que é um novo momento que a gente está se iniciando. Eu estou muito feliz, espero que vocês gostem e vejam sentido no uso dessa tecnologia. Não esqueçam de dar um feedback para a gente, que agora é muito importante, né? A gente está começando esse caminho, então dá um retorno para a gente, ver o que vocês estão achando, tá bom? E muito obrigado, gente, muito obrigada, Embrapa Solos, meus colegas da Embrapa Cerrados, eu vi que o Fábio Bueno, meu colega de equipe, já estava aqui, o Guilherme Chay, da Agrobiologia, né? Foi ótimo, viu, gente? Adorei. Muito obrigada. Meus caros, então, antes de encerrar, eu gostaria de trazer, então, 2 pontos que eu vi aqui durante a apresentação, que eu acho que são a tônica do que vai vir pelo futuro, né? O primeiro, exatamente já citado pelo Zé, ele já fez um spoiler, né? Que é do Cláudio Capesti, né? A questão da educação, da transmissão do conhecimento. Então, eu acho, mais do que nunca nesse momento, e aí a gente está cumprindo a nossa missão, né, Ieda? Dentro dessa live, de maneira bem humilde, mas com muita força de vontade, é transmitir os conhecimentos que estão sendo gerados, porque a gente vê que isso é um diferencial. Nós estamos aí, como já apontado até pelo Tripper, num novo paradigma. Então, nós temos que começar a pensar o solo de uma maneira mais holística e menos individual. Não é um dos fatores que vai levar à melhor condição de produção, de saúde do solo, mas é a melhor combinação de todos eles, né? E também eu trago a posição da Érica Sayuri, né? Que ela fala, precisamos sim da inovação, senão nunca sairemos da caixinha, a ciência não é finita. E eu termino, então,
exatamente com essas palavras. Por quê? Porque exatamente o nosso papel, o papel da Embrapa, das universidades, de todas as instituições coligadas na área nossa, na área agropecuária, é exatamente com a ciência sempre está evoluindo para a gente construir novos caminhos. Caminhos esses que são para a nossa sociedade. E sempre lembrando do nosso saudoso Djalma, todo o nosso trabalho único e exclusivamente visa o quê? Visa a população brasileira, que ela tenha um melhor serviço, um serviço de melhor qualidade, um produto de melhor qualidade, para que nós, então, cresçamos como uma grande nação que nós somos e merecemos. Então, eu agradeço a presença do Dr. Marcelo Saldanha, da doutora Ieda, do doutor Zé Ronaldo, nessa live, e agradeço a oportunidade de estar aqui também podendo moderar e aprender muito, Ieda, Zé Ronaldo e Marcelo. Até a próxima, minha gente. Ieda, eu e Zé Ronaldo vamos fazer o curso de bioanálise, hein? Tá ouvindo, Zé? Obrigado a todos e fiquem atentos